graça e a paz, amém? Amém. Nós sempre cumprimentamos primeiro com um bom dia, porque às vezes tem alguém que não é crente e aí não entende muito graça e paz, paz do Senhor. Então é importante a igreja falar uma linguagem, como o Rodrigo falou, que o não crente fala, né? A gente não precisa ser alienígenas, né? Que nem as pessoas estão de pé, às vezes o pastor fala assim, podei-vos assentar. Será que na nossa casa, quando alguém vem comer uma pizza com a gente fala assim, podei-vos assentar? Então é uma linguagem, às vezes, que não cabe assim, né? Não precisa dessa linguagem. Bem, como o Rodrigo falou, o tema que me coube aqui é sobre o que eu quero mais é ser rei, do tema do filme O Rei Leão, né? E aí nós vamos fazer uma leitura que já está aqui, que é no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 6 e também o versículo 7. Diz assim, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Eu quero usar esse texto aí para falar de alguma coisa que eu identifiquei nesse pequeno trecho do Rei Leão, em que ele canta uma música que ele diz, o que eu quero mais é ser rei. Bem, a gente não vai resumir o filme, mas só para relembrar um pouco, acho que nem tem spoiler, como diz o Carlos, porque já teve o desenho, né, acho que em 94, nós éramos todos bem garotinhos, bem todos, e não mudou a história, mudou mais o gráfico, as imagens em si, a história ela se manteve. Então você tem o Rei Leão mesmo, que é um leão chamado Mufasa, e ele está governando o reino, né? E aí ele tem um filho, que é o herdeiro, que nesse momento aí, ele está sendo apresentado ao reinado, que é conhecido como Simba, né? Esse leão menor, que é o herdeiro, é chamado de Simba. E aí Mufasa, ele sabe que o seu filho, em um determinado momento, ele vai reinar, vai ter que assumir o trono, e aí ele começa a ensinar para o seu filho sobre a vida e sobre o reinado. Começa a apresentar para o filho, ele diz lá algo como que, olha filho, tudo isso que o sol toca, um dia vai ser seu. Começa a ensinar sobre a vida para o filho. Ele diz para o filho sobre o equilíbrio da cadeia alimentar, ele começa a explicar para o filho coisas da vida. E começa também a gravar no coração do seu filho, na alma do seu filho, a identidade dele, quem ele era e para que ele tinha vindo ao mundo. Então o pai começa a ensinar ao filho dizendo, olha, você não é qualquer um, você é único e você um dia vai assumir o reino. Assim como o sol se põe, o meu reino vai se pôr e aí vai nascer o sol novamente e vai ser o seu reino que vai surgir. E aí você vai governar tudo isso. Então ele começa a explicar para o filho dele coisas que diz respeito à sua identidade. Principalmente no que nós poderíamos chamar de sobre quem ele é e para que ele veio. E é sobre esse tema que eu queria destacar nessa mensagem, apenas sobre isso, sobre a importância de nós sabermos quem somos
E para que estamos aqui? Dizem que essa são as maiores inquietações da filosofia. Quem sou, de onde venho e para onde eu vou. O Rei Leão, ele tem esse senso de ensinar para o seu filho, de gravar na identidade de seu filho, na alma do seu filho, a sua identidade. Quem ele era e para que ele tinha vindo. Por isso que ele até tem um pouco de ansiedade, o Simba, e ele quer ser rei até mesmo antes da hora, quando ele resolve desbravar outras partes do reino que ele não deveria ir. Então é quando ele canta: o que eu quero mais é ser rei, porque o Rei Leão tinha colocado isso no coração dele, ele sabia para que ele tinha vindo, né? No filme nós temos apenas a figura do Rei Leão transmitindo essa identidade para o seu filho. Mas na nossa vida, como pais, como família, não cabe só a figura masculina transmitir a identidade para o filho, mas cabe à família como um todo, tanto o pai como a mãe, ensinar o filho sobre quem ele é, para que ele veio ao mundo e da sua singularidade e da sua importância. Deuteronômio capítulo 19 vai dizer o seguinte: olha, ensine os mandamentos do Senhor aos vossos filhos. No versículo 11. E aí fala assim, no versículo 19 do capítulo 11, fala assim: olha, vocês ensinem isso quando vocês estiverem em casa sentados, né? Poderíamos contextualizar dizendo: vocês ensinem enquanto estiverem assistindo ao Netflix. Vocês ensinem isso aos seus filhos, diz lá, quando vocês estiverem andando pelas ruas. E depois você ensine isso para os seus filhos na hora de deitar. E ensine isso aos seus filhos quando eles acordarem. Tem essas 4 condições lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 19, sobre a importância dos pais ensinar os mandamentos do Senhor aos seus filhos. Para quê? Para nós conseguirmos gravar a identidade na alma, aonde ninguém tira. Não somente na memória, mas deixar cravado lá na alma sobre quem ele é, para que ele veio, de onde ele veio. E isso em Deuteronômio capítulo 11 diz que é uma responsabilidade de nós como pais. Então no Rei Leão nós temos essa figura só na imagem, na figura do leão, mas é uma importância para o homem e para a mulher. Tem até uma história de que uma filha chegou para sua mãe. Prepara aí, Fábio. Tem uma história que uma filha chegou para sua mãe e falou assim: mãe, de onde viemos? E a mãe falou assim: olha, filha, Deus criou Adão e Eva, e eles tiveram os filhos, depois os filhos tiveram filhos, e os filhos tiveram os filhos, e assim veio a raça humana. E aí passa 2 dias, a menininha chega para o pai dela, voltando da escola, e fala: pai, de onde viemos? E o pai dela fala assim: olha, filho, no princípio havia os macacos tiveram filhos, e aí nós fomos evoluindo numa era primata e foram evoluindo, e agora nós estamos aqui, somos frutos dessa evolução dos macacos, dessa espécie. E aí a filha ficou confusa, ela foi perguntar para a minha mãe: há 2 dias atrás a senhora falou que a gente veio de Adão e Eva, que Deus criou Adão e Eva, agora hoje o pai falou para mim que a gente veio do macaco. Como que é isso, mãe? E a mãe dela falou assim: olha, filha, eu falei sobre a minha família, seu pai deve ter falado da dele. Então é importante ter o senso, né, na educação dos filhos. O pai e a mãe falar a mesma linguagem. E uma das nossas responsabilidades como pai e mãe é gravar na alma dos nossos filhos a sua identidade. Hoje, por exemplo, com a ideologia de gênero, isso está sendo altamente atacado. Então, cabe aos pais gravar na memória, na alma dos filhos,
a sua identidade. Por quê? Porque mais à frente, todos nós vamos ter a nossa identidade de alguma maneira atacada. Seja pela sociedade, seja pelas dificuldades da vida, seja por uma enfermidade, seja por uma luta qualquer, nós vamos ter a nossa identidade atacada, ou seja, aquilo que nós somos vai ser colocado em xeque. Nós podemos perceber isso na história do Rei Leão. Mais à frente, você deve lembrar, ele passa a viver como um outro animal que não é um leão. Tendo uma alimentação que não é a de um leão. E ele também abandona a razão pela qual ele veio ao mundo. Ele não faz mais questão de ser rei. Então nós temos que ter a nossa identidade fixa na nossa alma, porque em momentos em que a vida vai exigir de nós enfrentamento, é isso que vai nos dar força. Termos a nossa identidade fixa. Quem somos? Porque estamos aqui. Temos que ter isso bem gravado na nossa memória. Bem gravado nas memórias dos nossos filhos. Porque mais adiante é a recordação de quem de fato ele é, que vai ajudar ele a superar as lutas e as dificuldades, o enfrentamento que a vida nos propõe, como diz o Evangelho de João, capítulo 16, as aflições do mundo. Saber de fato quem somos vai nos ajudar lá na frente a superar essas indagações relacionadas à nossa identidade. E agora eu vou mostrar para vocês por que eu escolhi esse texto. Observe o seguinte: Daniel, que significava Deus é meu juiz, Nabucodonosor com o seu eunuco, quando invade Jerusalém, a Babilônia invade o território de Jerusalém, leva os utensílios do templo e leva os homens, os principais jovens em potenciais de Jerusalém. Eles querem atingir a identidade daqueles jovens, eles querem mudar, descaracterizar a identidade daqueles jovens. E aí diz o texto que nós lemos, que eles pegam Daniel, que tinha um nome judaico, um nome que remetia aos seus ensinamentos, à sua cultura, e muda o nome dele para Beltesazar, que significa Baal proteja o rei. Ou seja, antigamente o nome de Daniel era Deus é meu juiz, que dizia a respeito da sua identidade judaica, do ensinamento que ele tinha recebido ao deitar, enquanto caminhava, enquanto ia dormir, ao se levantar. Os pais dele gravaram os ensinamentos judaicos na memória e na alma de Daniel. E quando Daniel é levado cativo para a Babilônia, uma das primeiras estratégias do inimigo é mudar a sua identidade. Pega o nome de Daniel, que significa Deus é meu juiz, e muda para um nome que tem o nome de um deus pagão. Baal proteja o rei. E aí eles pegam um outro amigo de Daniel, Ananias, que significa Deus mostra a sua graça, e muda Ananias. Ananias, você vai se chamar agora Sadraque, que significa comando de Yacu, que Yacu é um outro deus pagão. Então você percebe uma estratégia do inimigo de querer mudar a identidade desses jovens. E aí eles pegam Misael, que tem um nome muito bonito, que significa quem é como Deus, e muda para Mesaque, quem é como Acu. Acu, outro nome, que é um deus pagão. E eles pegam Azarias, que significa aquele que Deus ajuda, e colocam o nome de Azarias. Você vai se chamar agora Abidnego, que é servo de Nego. Então nós percebemos uma investida do inimigo para mudar a identidade desses jovens. E aí, voltamos a 3 minutos atrás. Por que é importante nós gravarmos na memória dos nossos filhos e nós recuperarmos aquilo que Deus gravou na nossa memória, o que de fato somos? Porque é a estratégia do inimigo
mudar a nossa identidade. O que a psicologia vai chamar muitas vezes de crise de identidade. Em que não sabemos por que estamos aqui, não sabemos quem somos ou o que devemos fazer. Irmãos, existe um enorme risco de você se tornar alguém que Deus nunca quis que você fosse. É o que acontece com Simba. Por um determinado momento, ele torna alguém que ele não era, fazendo algo que ele não foi chamado para fazer. E é a ação do inimigo em relação à vida desses jovens aqui que nós lemos quando eles vão para a Babilônia. Francis Chan, que é um autor que eu gosto muito, ele diz assim, que o maior risco para o homem é ser bem-sucedido naquilo que ele não foi chamado para fazer. Nosso maior risco é sermos bem-sucedidos naquilo que nós não fomos chamados para fazer. Por exemplo, um homem casado que resolve trair a sua esposa. O segundo maior risco dele é ele ser bem-sucedido nisso. Ou seja, ninguém descobre, ninguém desconfia de nada, ela nunca vai saber. Porque se ele é bem-sucedido nisso, ele persiste nesse erro. Uma pessoa que resolve aceitar uma propina de uma empresa, se ela for bem sucedida, nunca ninguém descobriu, ela colocou a conta lá de uma outra pessoa, não vai ter que declarar nada no imposto de renda, recebeu em cash, enfim, se ela for bem sucedida nisso, esse é o seu maior risco. Porque muitas vezes as pessoas só acordam dos seus pecados quando eles são tragos à tona. Quando eles são mostrados. E parece até, e uma vez eu conversando com um homem, amigo meu, que ele se envolveu em um relacionamento fora do casamento, e as pessoas da família descobriram, e ele falou para mim que a forma que ele entendeu que Deus teve misericórdia da vida dele foi a família descobrindo, porque senão ele tinha mantido aquele relacionamento ainda por muito tempo. Então é um dente que dói, mas que precisa ser tirado, e para ser tirado ainda vai doer mais, porque quando traz a amostra tudo isso, dói muito mais, mas é uma forma de Deus ainda agir com misericórdia para a vida dessa pessoa. Então há um enorme risco de nós fazermos algo que nós não fomos chamados para fazer. No meu livro, eu tenho uma frase que diz assim, olha, perca amigos, mas não deixe que eles façam você perder a sua identidade. Porque são muitas as coisas que afetam a nossa identidade. A sociedade, o local do nosso trabalho, amigos. E aí é importante recordarmos sobre quem somos. E qual é a nossa identidade? A nossa identidade, podíamos falar assim, o número da nossa identidade, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. E essa palavra poder poderia ser também colocada como direito. Deus deu-lhe o direito, deu-lhe a autoridade, o peso de ser chamado filho de Deus. Essa é a nossa identidade. Essa é a identidade que nós temos que gravar na memória dos nossos filhos. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade para os momentos de dificuldades. Para os momentos em que a nossa identidade é questionada. Essa é a nossa identidade. Eu sou filho de Deus. Porque eu recebi Jesus e a partir de então Ele me deu esse direito.
Ou mais do que isso, Ele me deu o poder de agora eu poder ser chamado de filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Tem um discípulo de Jesus que ele escreve os evangelhos e ele assina assim: aquele que Jesus ama, ou o discípulo amado, aquele a quem Jesus ama. Por 6 vezes ele escreve no evangelho de João: aquele que discípulo ama, aquele que Jesus ama, o discípulo amado. É João mesmo que escreve isso, ele escreve dele mesmo, porque ele tem essa consciência de que ele é o discípulo amado de Deus, porque ele sabe que ele é filho de Deus, e por sermos filhos de Deus, nós somos amados por Deus. Essa é a nossa identidade, e por conta dessa identidade, nós poderíamos colocar um fim nas nossas lamúrias, um fim no nosso vitimismo, um fim no nosso queixismo, porque eu sou filho de Deus. Eu não preciso mais ficar me lamentando por um monte de coisa que pode estar me acontecendo, mas eu posso assumir a identidade de que, pode estar acontecendo o que for, mas tem uma coisa: eu sou filho de Deus, e por isso eu sou amado do meu Pai. Nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a vida vai exigir de nós enfrentamento, cabe a nós recordarmos da nossa identidade em Cristo. Quem somos? Somos alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus. Somos os filhos, os herdeiros de Deus. Quando a minha filha estava internada, e era um momento que exigia de mim, que a vida exigia de mim um enfrentamento, e é o momento que você começa a questionar algumas coisas. Poxa, porque Deus não me ouve em minhas orações e coisas do tipo. Eu lembro que nesse dia, um desses dias, o Luciano me mandou uma mensagem de WhatsApp, que era um texto de uma mensagem que eu tinha pregado aqui no ano anterior, em que dizia assim: eu sou altamente amado por Deus. Eu sou favorecido pelo Senhor. Sou grandemente amado por Deus. E naqueles momentos de crise, de dificuldade, recordarmos quem de fato nós somos, nos ajuda a enfrentar as crises. Você poder lembrar que diante das lutas, você é filho de Deus. O Espírito Santo habita em você. Como Ele venceu, você pode vencer. Nos momentos de dificuldade, o que nos cabe é lembrar quem somos. Porque constantemente o inimigo, ele quer justamente atingir a sua identidade. É exatamente isso que ele faz com Jesus. Quando Jesus está passando pela tentação no deserto, o diabo aparece para ele e diz assim para ele: se tu és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Perceba, se tu és, coloque em dúvida, tenta lançar uma dúvida na mente de Jesus sobre se de fato ele era o Filho de Deus. Olha, se tu és o Filho de Deus, então faça isso. E as pessoas fazem isso com a gente. Se tu és Filho de Deus, se você é crente, se você é na igreja, por que na sua vida está acontecendo assim, dessa maneira? Porque você está fazendo assim. Então o inimigo tenta atingir quem somos. Mas cabe a nós lembrarmos que não importa o que diz os outros, não importa o que diz o inimigo, não importa o que diz a situação, a minha identidade está garantida e selada em Jesus. Eu sou de fato o Filho que Cristo remiu na cruz. Amém. E nada pode contra quem eu sou. Esses jovens, eles são levados para a Babilônia. A identidade dele é mudada. Tentam mudar a alimentação deles, tentam mudar a cultura deles.
mas chegam lá na Babilônia, eles não esquecem quem de fato eles são. Eles são os filhos de Javé. E lá na Babilônia, ninguém consegue interferir no propósito de Deus para a vida deles. Diz a história de Daniel que eles transformam de uma maneira absurda o cenário da Babilônia. O país fica próspero por conta da sabedoria que essas pessoas têm, que esses jovens têm. E mais do que isso, em uma determinada circunstância, o próprio rei Nabucodonosor, um homem que adorava deuses pagãos, adora o Deus deles. Por quê? Por causa da identidade que eles tinham, que não foi negociada, que não foi colocada na balança, que não foi aberta nenhuma exceção, por causa de quem eles eram e por causa de como eles se manteram diante das dificuldades. O próprio Nabucodonosor adora a Deus, olhando a vida deles, olhando o que Deus estava fazendo na vida deles. Nabucodonosor adora a Deus, porque eles não cederam a sua identidade. Eles sabiam quem eram e sabiam por que estavam aqui. Irmãos, nós sabemos quem somos. Nós somos os filhos de Jeová. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos cordeiros com Cristo. E nós sabemos também por que estamos aqui. Nós estamos aqui para ocupar o nosso lugar, que é os de filhos de Deus. O filho se parece com o pai. Simba, o que ele mais queria era ser rei. Ser rei era ser o que o pai dele era. O que nós mais queremos ser é sermos parecidos com o filho, parecidos com Jesus Cristo. Minha identidade é de filho de Deus. E o que eu mais quero é ser como Ele, como o Cristo. Não vamos abaixar a cabeça para as circunstâncias da vida, mas vamos levantar e vamos falar com muito orgulho: eu sou filho de Deus. Deus é por mim. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Eu sou filho de Deus. Às vezes você pode se lamentar e falar assim: mas eu já estou há tanto tempo nessa situação, já estou tanto tempo desempregado, já meu carro está caindo nos pedaços, eu estou devendo. Esquece esse vitimismo. Lembre-se, você é filho do próprio Deus. A maior afiliação que existe. Não pertence a nenhuma família nobre da face da terra, mas pertence a nós. Nós estamos filiados em Cristo. Nós somos filhos de Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma oração.